E aí, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Olha, espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje com mais uma dúvida cristã, tá? Por que Deus permite o sofrimento? Deus precisava provar que o caminho do pecado só levaria ao sofrimento. Como pode um Deus que é todo amoroso e todo poderoso permitir o sofrimento na terra? Deus não pode intervir e criar um mundo onde não existe sofrimento? Ele não pode tirar a dor? Esses são alguns questionamentos que você talvez tenha também. Fique ligado para saber as respostas. Esta é uma pergunta difícil e também muito comum, a fim de compreender algumas das grandes questões que cercam este tema. Temos de olhar para o plano de Deus como um todo. Para começar, Deus fez um mundo sem sofrimento. Este foi o céu e a terra antes da queda. Todos os anjos e tudo o que tinha sido criadas viviam em harmonia com Deus. Havia paz, alegria, perfeição. Ele foi exatamente como Deus quis que fosse. No entanto, Satanás, um dos anjos, escolheu ir contra isso e fazer seu próprio caminho. Ele ficou exaltado, imaginando que ele poderia ser igual ou melhor do que Deus. Este foi o primeiro pecado, causando a separação entre Deus e Satanás. O caminho de Satanás estava fora da bênção de Deus e, portanto, o amaldiçoou. A criação de Deus foi perfeita. Adão e Eva, os primeiros povos, receberam uma vontade livre, mas eles eram puros e, portanto, teve contato direto e comunhão com Deus. Satanás estava cheio de mal e queria destruir esta harmonia. Era a sua opinião de que, dada a escolha, as pessoas preferem o pecado do que obedecer a Deus. Deus poderia ter simplesmente calado ou até mesmo mudado de ideia, à força, mas ele tem muito respeito pelo livre-arbítrio, mesmo o livre-arbítrio de quem opta por desobedecer. Então, ao invés de forçar Satanás voltar para a luz, Deus precisava provar que o caminho do pecado só levaria ao sofrimento. A causa do sofrimento na terra. Quando Deus criou a terra, sua intenção era de que seria uma extensão de paz e da harmonia dos céus. No entanto, Satanás foi permitido o acesso à terra, e ele tentou Eva no jardim do Éden, quando Satanás ofereceu a Eva uma escolha de seguir o caminho de Deus ou o caminho do pecado. Deus tinha esperança que ela iria escolher seu caminho. Tudo o que Deus queria era que as pessoas sejam felizes, e ele sabia que a única maneira para eles serem obedientes. Infelizmente, ela escolheu acreditar no caminho de Satanás, o caminho da maldição. E ela convenceu Adão a fazer o mesmo, por causa do seu imenso respeito por livre-arbítrio. Deus teve de recuar e deixar Adão e Eva colher as consequências de suas ações. Todo sofrimento e toda dor e cada lágrima que foi derramado sobre a terra ou é um resultado direto ou indireto do pecado. Mesmo desastres naturais acontecem porque o mundo foi amaldiçoado. Ver Romanos 8, 20 e 21. O pecado contaminou tudo e tornou-se cada vez pior com o passar do tempo. Quando uma pessoa pecou, ele colheu sofrimento. Aqueles ao redor dele sofreram. A terra em si sofreu. A natureza do próprio mundo tornou-se contaminados com espinhos e abrolhos. Isso não foi um Deus vingativo lançando ao mar sobre as punições. Este foi o resultado natural das leis de Deus. Tinha feito muito antes mesmo de ter criado a terra. Ele sabia que pecar trazia sofrimento. É por isso que ele tenta tão dificilmente nos cuidar a não fazê-lo.
Porque Deus não faz nada para parar o sofrimento. Deus poderia intervir em qualquer ponto e parar o sofrimento. Ele conseguiria segurar a sua mão e nos salvar da dor. Ele é todo-poderoso, afinal. Mas se fizesse isso, ele nunca seria capaz de provar, sem sombra de dúvida, que Satanás era errado. Deus sabe disso, agora ele quer provar isso para toda a criação. Ele entristece Deus para assistir a sua criação sofrer. Ele está ansioso para que isso acabe. Ele está doendo para estender a mão e ajudar-nos. O objetivo final de Deus é parar todo o sofrimento para a eternidade. Ele quer que toda a criação permaneçam juntos em perfeita harmonia, como era no início. Mas dessa vez ele precisa ter certeza de que ninguém pode trazer o pecado para a nova criação. É por isso que ele precisa ser capaz de mostrar sem qualquer sombra de dúvida que é o pecado sozinho que leva à miséria e ao sofrimento. E a fim de obter prova de que Deus tem que jogar pelas regras que ele mesmo estabeleceu. Amém? Espero que tenha esclarecido, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente e tenha uma ótima noite.